O ano é 2025. Em uma sala silenciosa em Brasília, um único documento comercial é assinado. A maior parte do mundo não percebe, mas essa assinatura está prestes a desencadear uma reação em cadeia que vai redirecionar bilhões de dólares. E tudo isso vai fluir para um lugar inesperado: o Brasil. Enquanto as manchetes falam sobre a inflação nos Estados Unidos e medo de recessão na Europa, algo muito mais profundo está acontecendo por baixo da superfície. O mapa econômico global, aquele que governou o comércio, a manufatura e o poder nas últimas 3 décadas, está sendo redesenhado. E o país segurando a caneta não é quem você imagina. Isso não é sobre política, nem ideologia. É sobre economia pura e simples, sobre onde os produtos são fabricados, para onde o dinheiro flui e quem controla os recursos que movem a civilização. Por 3 décadas, a economia mundial funcionou com uma fórmula simples. O Ocidente criava os produtos. A Ásia, principalmente, os fabricava de forma barata. E as rotas marítimas globais conectavam tudo. Isso é uma teia eficiente de comércio. Mas esse sistema está desmoronando. Os custos trabalhistas na China estão subindo. Tarifas e guerras comerciais aumentam os preços. A pandemia revelou falhas nas cadeias de suprimento. As tensões geopolíticas entre Washington e Pequim só crescem. De repente, a base sobre a qual trilhões de dólares de comércio se sustentavam está cheia de rachaduras. Empresas que construíram impérios inteiros baseados na manufatura asiática de baixo custo, agora enfrentam uma pergunta existencial: para onde vamos agora? E é aí que fica interessante, porque a resposta não é apenas para outro lugar. Essa resposta está provocando uma realocação profunda do poder econômico global, uma que está transformando o Brasil em um dos jogadores mais estratégicos do século. Nos próximos minutos, vamos entender como uma série de crises globais, da pandemia às guerras comerciais, criaram um efeito dominó que colocou o Brasil entre os maiores vencedores da nova economia mundial. Você vai entender a mecânica do que eu chamo de efeito Brasil, quem são os vencedores e perdedores dessa transformação e o que isso significa para o futuro da globalização. E fique comigo até o final, porque lá eu vou revelar o país inesperado que sai como o maior vencedor de todo esse cenário. E não é o Brasil. Vamos começar com as forças que estão empurrando as empresas para fora do modelo antigo. Por anos, a China foi o rei indiscutível da manufatura. Mão de obra barata, infraestrutura consolidada e um governo focado no crescimento industrial. Se você queria produzir algo em larga escala, ia para a China, mas a economia mudou. Os salários nas fábricas chinesas cresceram drasticamente nas últimas 2 décadas. O que antes custava centavos agora custa dólares. Soma a isso as tarifas impostas durante o governo Trump, muitas das quais continuaram ou foram ampliadas, e a vantagem de custo simplesmente desapareceu. Aí veio a pandemia. As cadeias de suprimento travaram. Fábricas fecharam. Navios ficaram parados. O mundo percebeu que concentrar tanta produção em uma única região geográfica era um ponto de falha catastrófico. E há uma questão ainda mais profunda: a geopolítica. À medida que as tensões entre os Estados Unidos e a China aumentam, empresas ocidentais encaram um dilema brutal. Vale a pena investir bilhões em um país que pode ser alvo de sanções, restrições de exportação ou até conflitos com o próprio governo do seu país de origem? Isso não é apenas um risco de negócio, é uma ameaça existencial. Então, as empresas começaram a procurar alternativas. Lugares com custos baixos, estabilidade política relativa à China, abundância de recursos e, de preferência, proximidade com os principais mercados consumidores. E aí entra o Brasil. O Brasil não é apenas uma alternativa conveniente, é uma opção estratégica. Primeiro, pelos recursos. O Brasil é uma potência em camadas, um dos maiores produtores mundiais de minério de ferro, soja, café, açúcar, carne bovina e biocombustíveis. Possui imensas reservas de água doce, um recurso que, em algumas regiões, já vale mais que o petróleo, e abriga cerca de 60% da floresta amazónica, que, apesar das preocupações com o desmatamento, continua sendo um dos maiores reservatórios de carbono e biodiversidade do planeta. Segundo, pela energia. Mais de 80% da eletricidade brasileira vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas. O país é líder mundial na produção de etanol a partir da cana-de-açúcar.
Enquanto a Europa luta por segurança energética e a China queima carvão, o Brasil construiu uma matriz limpa e autossuficiente. Terceiro, pela geografia. O Brasil tem uma longa costa atlântica com acesso direto à América do Norte e à Europa. É parte do Mercosul, o bloco econômico sul-americano, com acesso a um mercado de quase 300 milhões de pessoas. Comparado ao transporte a partir da Ásia com rotas longas, custos altos e riscos geopolíticos, o Brasil é uma escolha lógica. E, por último, o fator BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul agora com novos membros como Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos. O bloco representa quase metade da população mundial e mais de 35% do produto interno bruto global. Está construindo sistemas financeiros, mecanismos de comércio e redes de pagamento que funcionam fora do sistema do dólar. Quando uma empresa olha para o Brasil, ela não vê apenas um país. Vê uma porta de entrada para um bloco econômico que se posiciona como contraponto à ordem financeira dominada pelo Ocidente. Os dados confirmam isso. O investimento estrangeiro direto no Brasil disparou. Montadoras como Stellantis, Volkswagen e Hyundai anunciaram expansões bilionárias de suas fábricas no país. Empresas de energia estão investindo pesado no pré-sal e em projetos de energia renovável. O agronegócio está atraindo capital para a agricultura de precisão e tecnologia rural. Isso já está acontecendo, mas quando bilhões de dólares são redirecionados em produção e comércio, o impacto vai muito além de dois países. Ele cria uma onda que sacou de toda a economia mundial. O primeiro perdedor óbvio é a China. Não de forma catastrófica, a economia chinesa é enorme e diversificada, mas perder contratos de manufatura significa menos empregos, menos entrada de divisas e menos influência para um país que construiu seu poder geopolítico sendo a fábrica do mundo. Isso é um revés estratégico. Outro grupo afetado são os países em desenvolvimento que disputavam os mesmos contratos. Vietnã, Indonésia, México. Todos investiram pesado em infraestrutura e incentivos para atrair empresas. Mas as vantagens do Brasil, especialmente seus recursos e sua posição no BRICS, o tornam mais atraente para certas indústrias. E há o impacto sobre o consumidor ocidental. Mudar cadeias de produção não é barato. Leva anos para construir novas fábricas, treinar funcionários e estabelecer logística. Nesse processo, os custos sobem e quem paga a conta são os consumidores. Mas há também vencedores surpreendentes. E o maior deles é a Argentina. Sim, a Argentina é um país marcado por crises econômicas, inflação e instabilidade política. Mas, por estar colada ao Brasil e fazer parte do Mercosul, ela se beneficia diretamente. O investimento que entra no Brasil transborda. As indústrias argentinas fornecem peças, serviços e logística. O comércio entre os dois países cresce rapidamente. Portos argentinos passam a movimentar cargas destinadas ao Brasil. Outros beneficiados são países africanos ligados ao BRICS, como África do Sul, Egito e Etiópia, que agora integram uma rede comercial menos dependente do Ocidente. Eles ganham acesso à tecnologia agrícola brasileira, investimento em infraestrutura chinês e expertise farmacêutica indiana, tudo fora do circuito do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Até empresas europeias se beneficiam. Com o avanço da energia renovável e do petróleo offshore no Brasil, companhias da Europa especializadas em tecnologia verde e perfuração em águas profundas estão conseguindo grandes contratos. O Brasil vira uma forma de reduzir riscos energéticos enquanto abre um dos mercados mais ricos em recursos do mundo. Mas o impacto mais profundo não está em quem ganha ou perde, está no sistema em si. Por décadas, o comércio global foi dominado pelo dólar, regido por instituições ocidentais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, e dependente de redes financeiras controladas pelos Estados Unidos, como o sistema SWIFT. A ascensão do Brasil e do BRICS desafia essa ordem. O bloco está desenvolvendo sistemas de pagamento alternativos, fazendo transações em moedas locais e financiando projetos com capital próprio. Isso não é sobre a ideologia, é sobre ter opções. Durante décadas, as nações em desenvolvimento tinham um único caminho para crescer: alinhar-se ao Ocidente, adotar suas regras e depender do seu dinheiro. Agora, existe um caminho alternativo.
Nem melhor, nem pior, apenas diferente. E essa diferença dá aos países uma autonomia que eles nunca tiveram antes. O resultado é um mundo mais multipolar. O poder econômico deixa de se concentrar apenas na América do Norte, Europa e Ásia Oriental. Ele se espalha. América do Sul, África e Oriente Médio passam a ser protagonistas, não apenas espectadores. Toda essa transformação nos leva a uma pergunta fundamental. Essa mudança é permanente? E qual é o fim desse novo jogo? A instabilidade global, custos crescentes na China, tensões políticas e falhas nas cadeias de suprimento gerou pressão. Essa pressão forçou as empresas a buscar novos caminhos. O Brasil, com seus recursos, energia limpa, localização estratégica e papel dentro do BRICS, tornou-se o destino natural. E isso desencadeou uma sequência de efeitos. A Ásia perdeu parte de sua influência, países como a Argentina ganharam novas oportunidades e o sistema financeiro global começou a se fragmentar em múltiplos polos de poder. O que a ascensão do Brasil mostra é que, no século XX, poder não vem só de tecnologia ou finanças, vem de resiliência, recursos e adaptabilidade.